Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Oiê! Prontos para ouvir o 7º episódio do Mesa de Afrodite? Hoje o assunto é para quem tem curiosidade por matinho comestível e também para quem acha que planta é tudo igual. Vamos falar sobre as famosas e ainda pouco conhecidas punks, plantas alimentícias não convencionais. Sabe aquela folha que nasce no canto do muro? Aquela flor que parece enfeite, mas que dá para comer? Pois é, isso pode ser punk. E para esse papo eu tô com duas mulheres que manjam muito do assunto, Fran Belé e Irani Arteche. A Fran, que já esteve nessa mesa, é agricultora agroecologista, estudante de nutrição, é a segunda geração da família que desde a década de 80 produz alimentos sem agrotóxicos e que valorizam a socioagrobiodiversidade local e também compõem o Conselho-RS. Bem-vinda de volta. Olá, que prazer estar aqui com vocês. A Irani é nutricionista e mestre em fitotecnia pela URGS Agronomia. Pioneira no país com a implementação de merenda agroecológica em larga escala, fornecidas às escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul. Idealizadora do projeto PUNC junto à Conab e PNUD, quando criou o acrônimo PUNC. Atuante em segmentos voltados à alimentação escolar, agroecologia, PUNC e gastronomia sustentável. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Simone. Estou numa felicidade de estarmos conversando sobre esse assunto, que para mim não é tão novo, entrou na minha vida pelo menos há uma década, mas que eu preciso conhecer muito mais. Porque, no início eu sabia o quê? Sobre a Ora Pronobis, depois Taioba, Beldroega, as flores da família Belé, por frequentar a nossa querida FAI. Mas quero conhecer bastante coisa ainda com vocês. E eu queria começar sabendo de vocês duas. Qual a primeira punk que tu comeu na vida? Então, essa pergunta é um pouco difícil de responder. Para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e contar um pouquinho da história da nossa família. A minha herança com as punks, ela vem desde a minha avó. Que a minha avó, ela tinha uma horta onde produzia alimentos que eram convencionais e alimentos que não eram convencionais para alimentar a sua família. Então, e ela usava diversas hortaliças que hoje são consideradas punk, como língua de vaca, caruru, seralha, dente de leão do mato e muitas outras na alimentação da família, mas não como algo diferente, algo normal, assim, algo que era usado no dia a dia. E essa herança foi passada para o meu pai e, por consequência, para mim também. Então, desde muito pequenininha, eu sempre comi plantas diferentes, assim, plantas alternativas que hoje são consideradas punk. E eu lembro de, bem criancinha, assim, eu dizendo para minha mãe, com tanta coisa diferente que tem para comer, por que a nossa alimentação ela é tão monótona? Por que a nossa alimentação é baseada em tão poucas coisas, nesses alimentos convencionais? E aí sempre e a minha mãe sempre me incentivando a gente buscar coisas diferentes. Então, o meu contato com as punk, dizer qual foi a primeira, eu provavelmente não vou saber. Mas foram várias, porque a alimentação da minha família sempre foi muito diversa, Quando meus pais são fruto do êxodo rural, depois do êxodo urbano. E quando eles voltam para casa, eles fazem um pacto com eles, entre eles dois,
de que primeiro a gente ia plantar e produzir para o autoconsumo e depois para comercialização. Então, a minha mãe, ela sempre me ofertou tudo o que a propriedade produzia, inclusive as plantas não convencionais. Então, assim, eu sempre tive acesso a muitas delas. Por isso é muito difícil para mim escolher uma só. Irani? Eu nasci em 61, né? Então já tenho 64 anos. Sou urbana. Morava com a minha avó, com a minha mãe, meu pai, meu avô. E se comprava aquilo que não se produzia, né? Não éramos agricultores, né? Éramos urbanos. Mas o jardim da casa, o quintal, ele estava a serviço da cozinha. Então se plantava muita comida. Se criava galinha e tal. E eu lembro, hoje eu tenho que traçar uma linha aí, o que é punk hoje e levar lá para trás, porque lá não era punk, né? Eram coisas bem convencionais. A alimentação era muito mais diversa. Então, herbete, né? A selga era uma coisa que sempre se tinha na horta, minha avó sempre cozinhava. Doce de entrecasca de melancia é algo da minha infância. Doce de chuchu também. E aí não são plantas alimentícias não convencionais, são preparos alimentícios não convencionais, né? Butiá. Sempre alguém tinha um butiazeiro e na safra aparecia um cacho de butiá. Então eram coisas do dia a dia da gente, era um olhar diferente para a alimentação, né? O jardim, o quintal, ele não era só de paisagem para ver, ele estava a serviço, né? As pessoas tinham esse contato com a produção de alimentos. E ir numa fruteira, ir numa venda, num supermercado, eram coisas mais modernas, mas era segmentado, tinha o açougue, tinha a fruteira e tinha onde se fazia o rancho. E a prioridade era sempre aquilo que se produz ou que algum parente produz e aí se faz uma troca. Mas essa coisa do não convencional e do produzir em casa, isso já faz parte da minha história. Fran, tu vem da terra e estuda nutrição. Como essas duas áreas conversam no teu dia a dia com as punks? Eu sei, né? Ainda bem eu pude ler o teu trabalho de conclusão, né? De curso que fala sobre a capuchinha, principalmente, né? Eu queria então saber como no teu dia a dia essas duas áreas conversam. Essas duas áreas, elas se linkam de diversas formas, né? A agricultura, ela trabalha o ato de produzir o alimento, né? Já a nutrição, ela estuda e trabalha o ato do consumo do alimento, né? Então, ela vai, através da nutrição é que a gente vai fazer todo o estudo dos benefícios para a saúde que aquele alimento tem, dos benefícios que uma dieta, né, que a alimentação de uma pessoa vai ter para a sua saúde. Então, ambos estão diretamente conectados. Quando a gente consegue ter a clareza de como é produzido o alimento e qual é o impacto que esse alimento produzido vai ter na saúde das pessoas, a gente consegue mostrar, né, ser uma ferramenta para que as pessoas entendam a importância do alimento na sua vida. E aí as punks, elas têm um poder muito grande, tanto na questão de serem muito mais ricas em nutrientes, serem de muito mais fácil cultivo. Então isso também gera renda para os agricultores e gera também diminuição de custo para quem consome. E assim como a Irani comentou, né? Muitas das plantas alimentícias não convencionais, elas podem ser produzidas no quintal, numa sacada, como é o caso, por exemplo, da Ora Pronobis, da azedinha, do peixinho, que elas podem facilmente serem cultivadas, inclusive nas cidades. Então,
eu acredito que a aliança desses dois conhecimentos, elas é fundamental para que a gente tenha cada vez mais possibilidade de levar saúde para as pessoas. Irani, tu une ciência e alimentação. Quando e como as punks se tornaram uma parte importante do teu trabalho? Eu estou pensando quando que elas não foram uma parte importante do meu trabalho. Eu acho que sempre foi. É o olhar, Simone. Sabe, não é nem o conceito, mas é o olhar. Eu nunca fui de comer a mesma coisa, aquela rotina, sabe, a mesmice em todas as refeições. E eu saí de casa muito cedo, fui para uma república e era assim, quem cozinha, menos mal, né? Então, a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Todo mundo duro, mal de grana, e tinha que se virar com o que aparecesse. Isso vai dando uma noção pra gente, vai nos obrigando a ter uma certa criatividade, né? E olhar alimento onde ele existe, não onde ele é vendido. Isso faz uma diferença muito grande. Então, o olhar sempre foi diferente e depois eu fui trabalhar na Secretaria de Educação no governo do estado para coordenar o programa de alimentação escolar. Tinha nutricionistas lá e eu fui mais por uma questão administrativa, financeira administrativa, coordenava os editais e tal. E aí eu conheci a agroecologia, quem praticava a agroecologia. E aí mudou tudo, né? Aí eu tive uma afinidade maior com a agricultura familiar e precisava pensar o cardápio de todos os alunos das escolas públicas estaduais atendidos pela Secretaria de Educação do Estado. Era mais de 1 milhão de alunos e pensar... um aluno da Barra do Quaraí é muito diferente de um aluno na Escola Uruguai que fica aqui no Parcão, em Porto Alegre. E como que a gente define o que vai ser servido? Isso é impraticável, né? No sentido de atender mesmo a necessidade da criança, a cultura e tal. Então, fui abrindo, mas eu acho que mais era meu mesmo, de não gostar dessa restrição de alimento sempre, todo dia, a mesma coisa. Legal, porque, enfim, as punks têm muito a ver, né, com sustentabilidade também, e na culinária, a gente que cozinha, né, que trabalha também com gastronomia. Eu me lembro uma vez de chegar numa aula minha na Fundação Pão dos Pobres, para jovem aprendiz, eu dava aula e apresentei o peixinho da horta para eles piraram, né? Porque como tinha gosto de peixe, como é que uma folha que eles não achavam em qualquer lugar, que inclusive quem me doou para a aula foi a Fran, né? Foi a família Belé. E aí eles ficavam assim impressionados, como é que aquela folha tinha gosto de peixe, tinha cheiro de peixe, e não era um peixe, era uma folha. Mas enfim, tem aí um mundo para se descobrir ainda, né? Fran, tu pode nos contar sobre alguma punk que te surpreendeu quando tu começou a trabalhar com elas no campo? Eu acho que o que mais me surpreendeu foram as flores. A minha relação com as flores, ela vem de um processo de adoecimento, em que eu perdi o meu apetite e eu recuperei através das flores. Então, quando a gente começou a trabalhar com as flores, era um universo muito diferente, né? A minha família, como eu falei anteriormente, né, vem trabalhando com as plantas alimentícias não convencionais há muito tempo, com as punk. Primeiro, através das hortaliças, das frutas, depois com o beneficiamento, principalmente das frutas nativas, e depois, só lá em 2016, que a gente começou a trabalhar com as flores. A gente já produzia flores como ornamentais, né? Então, a gente tinha um pouco desse conhecimento, mas trabalhar com as flores comestíveis foi um grande desafio, porque a gente tinha que pensar
estudar, né, obviamente, quais eram comestíveis, quais não. E algumas delas são tóxicas, inclusive, então tinha que ter todo esse cuidado. Mas, além disso, a produção delas precisava, que são coisas tão delicadas, precisava estar adaptada para a maior durabilidade dela fora do pé. Porque quando a gente trabalha com uma flor ornamental, a durabilidade dela é na haste, é dentro da água, ou é no pé mesmo. Quando a gente vai para as flores comestíveis, a durabilidade dela tem que ser dentro de uma bandejinha. Isso muda completamente todo o processo. Então, e alguns clientes chegavam para nós dizendo assim, as flores de vocês duram uma semana, 15 dias na geladeira e dá para aproveitar tranquilamente. Enquanto outras flores, às vezes, não têm tanta durabilidade assim. Então, para mim, o que mais me surpreendeu e que foi muito desafiador foi o trabalho com as flores comestíveis. E foi como eu conheci também a família Belé. Porque eu acho que é uma referência que a gente tem em Porto Alegre, com certeza, Rio Grande do Sul, talvez Brasil. Porque realmente, desde sempre, a tua mãe lá na banca e tu, né? Com todas as flores que a gente foi conhecendo. E como o manejo agroecológico influencia no cultivo e na valorização das punks, Fran? Eu acredito que as punks, elas só podem ser cultivadas no manejo agroecológico. Obviamente, né? É possível cultivar em outras formas de manejo. Mas aí descaracteriza o conceito. E isso é uma opinião minha. Porque para ela ser punk, para ela não ser convencional, uma das premissas é que ela seja de cultivo agroecológico, né? Senão, foge completamente do propósito delas, que é de ser um alimento mais rústico, que é de ser um alimento que ele pode ser cultivado, claro, mas da forma mais natural possível. Da forma mais próxima à natureza possível, né? Normalmente, as punk, hoje em dia já existem alguns estudos, principalmente da Embrapa, que trabalham a produção numa escala bem maior e aí numa forma mais tradicional, assim, né? Em linhas, como se fosse uma horta de qualquer outra coisa. Mas, de modo geral, normalmente elas são cultivadas em manejos agroflorestais e em manejos agroecológicos. Inclusive, dentro dos grupos de agricultores já se vem trabalhando isso para que as punks sejam reconhecidas em manejos agroecológicos, né? Porque, como eu disse antes, senão, na minha opinião, descaracteriza completamente o conceito e a finalidade dela, né? Que, para além de tudo, é a melhora da qualidade de vida das pessoas. E quando a gente utiliza os agrotóxicos, automaticamente esse ponto é algo que está sendo excluído, né? Então, eu não consigo enxergar uma punk cultivada de forma convencional. Até porque os agrotóxicos, eles vêm para destruir as punk, né? Que na agricultura convencional são tidas como ervas daninhas. Então, é meio que um contrassenso, assim, né? A gente cultivar, sei lá, uma buva, que é uma das únicas plantas que é resistente ao glifosato e que vem no meio da soja, num manejo que não seja agroecológico. Na minha opinião, assim, é algo que não combina muito. E existem punks que são comuns na tua região e que tu sente que ainda não são reconhecidas como deveriam? Sim, várias delas. Principalmente as frutas nativas, né, que já têm um reconhecimento maior, como o butiá, a goiaba serrana, que a gente tem, hoje em dia até já se cortou muito, mas alguns anos atrás tinha muita goiabeira serrana ali na serra, né, que eu sou da serra. E mesmo assim,
o Brasil importava goiaba serrana da Nova Zelândia ou da Colômbia, onde essas plantas foram levadas. Então, elas saíram daqui, foram levadas para lá elas são exóticas, elas são produzidas em escala a ponto de serem importadas pelo Brasil, sendo que a gente tinha bem pertinho daqui da região de Porto Alegre. E muitas outras, como, por exemplo, o pinhão também, que apesar de ser bem reconhecido a nível de estado, ainda falta muito para ele ser uma planta convencional e principalmente para ele ser uma planta preservada, né? Porque, infelizmente, é ameaçado de extinção. Hortaliças também, várias hortaliças. A azedinha é muito comum na serra, mas ela não tem o devido reconhecimento que merece. A própria capuchinha, que nas hortas e nos quintais ela é produzida, mas como uma ornamental e não como uma comestível. A rosa, que é uma flor excelente para várias coisas, para vários pratos diferentes e que está presente na grande maioria dos jardins, mas que as pessoas desconhecem seu uso como comestível. Então, a lista é grande. Mas acho que esses são alguns exemplos de plantas que estão no nosso cotidiano, mas que a gente acaba não consumindo. Uma vez eu estava, isso já faz 30 anos, né? Sei lá quantos anos. Eu estava numa festa de 15 anos e na hora que serviram a salada, tinha rosas na mesa e eu peguei umas pétalas e botei na minha salada. Gente, fui olhada de uma maneira, assim, e eu ia dizer que depois disso, o meu contato daí sim, foi lá na feira, né, na FAI, que eu falei antes na FAI, gente, é a primeira feira agroecológica, ecológica, orgânica do Brasil, vai fazer 36 anos esse ano, fica em Porto Alegre. Então, daí que eu tive essa proximidade maior. Quando eu tive o meu bistrô, eu também incorporei nas saladas, em tortas, porque realmente, além da beleza, ia ficar muito bonito, tem todas as... O gosto é muito bom, né, para quem curte. Gosto de experimentar vários tipos, não conheço todas ainda. E também, nutricionalmente, é como a Fran acabou de falar, né? Tem muita propriedade boa aí. Umas perguntas agora que são para ti, Fran. Eu quero saber, na tua perspectiva, qual o papel das punks na segurança alimentar e na crise climática? Uma ótima pergunta essa. Bem, como eu disse anteriormente, né? As punks, elas são de muito fácil cultivo. Algumas mais, outras menos. Existem vários desafios para o cultivo delas, mas, de modo geral, elas são de fácil cultivo, até mesmo porque muitas delas são espontâneas. Então, no meio de uma horta, é natural que elas apareçam e elas podem ser aproveitadas. A horta da minha mãe, ela compõe um arranjo onde que todas as plantas elas são valorizadas, sejam elas convencionais ou não. E o manejo, né, a seleção das que ficam e das que saem, normalmente é feito entre quinta e sexta-feira, que é a véspera da feira. Então, a gente vai lá, colhe o que vai ser levado para a feira e aí faz a seleção. Aquelas que a gente quer que fique no canteiro e aquelas que a gente não quer que fique no canteiro. De modo geral, aquelas que a gente não quer que fique no canteiro, independente de convencionais ou não, a gente já colhe e já leva para a feira. Tudo que sobra de verduras da feira, a gente doa para entidades que trabalhem com essa questão da segurança alimentar. Então, por tudo isso, né, já é uma forma de combater a fome, né? Mas também, como elas são de fácil cultivo, as pessoas mesmo podem produzir na sua casa, ou então a gente pode ter produções, pode ter coleta, mesmo nas cidades ou no interior, e que pode ajudar de uma forma mais acessível as pessoas a terem acesso ao alimento, ou muitas vezes até em forma de doação, porque, de modo geral, a gente
elas crescem muito mais do que as plantas convencionais. Então, numa horta onde a gente quer ter plantas convencionais, elas precisam ser retiradas, que é a seleção que a gente faz, né? Que a gente chama. Então, por que não aproveitar essas plantas que vão ser retiradas do canteiro para doar para entidades que façam, que servem alimentação para quem não tem acesso ao alimento? Ou então, por que não doar esses alimentos através de cestas básicas, através de algum tipo de cadeia que possa chegar a essas pessoas de baixa renda, né? Ou mesmo, por que não esses alimentos servirem como aquisição da Conab, dos programas sociais como o PAA, o PENAI? Por que esses alimentos não podem chegar até a merenda escolar? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A logística para dar acesso às pessoas a esses alimentos, porque eles têm grande potencial de ajudar no combate à fome e garantir a segurança e a soberania alimentar das pessoas. Mas como é que a gente faz para chegar até as pessoas, que é a grande questão e o grande desafio? Irani, vamos bater um papo agora. Eu quero saber quais são as descobertas mais recentes ou surpreendentes sobre o valor nutricional das punks. Para mim é tudo recente, né? Porque eu estou entrando nesse mundo há pouco tempo, então eu gostaria de ver se tu consegue me ajudar com isso, com quem é leigo também. Assim, Simone, o fato de não serem convencionais, elas estão à margem, inclusive dos estudos, né? Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando com uma conserva de umbigo da bananeira, né, do mangará, e para fazer a rotulagem, eu precisava saber o valor nutricional. E onde que eu encontrei? Um trabalho da Embrapa, na Bahia, se não me engano. Posso estar falando bobagem, mas não é uma bobagem muito grande. É mais ou menos isso. Que foi feito um trabalho para alimentação animal, né? Então, assim, uma das características das punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, é elas estarem à margem. A gente já tem estudo do tomate, do licopeno, do tomate, de todas as formas possíveis e imagináveis. E temos pouquíssimos estudos das punk, né? Mas é inegável o valor nutricional. Também é inegável que a planta, ela tem o seu período que ela não quer ser consumida e tem o seu período que ela quer ser consumida para poder dar continuidade à sua espécie, que são frutos, etc., ponto de maturação e tal. Então, considerando que, sendo alimentícia, ela é nutritiva, eu vou te colocar assim um parâmetro. Pegar uma pessoa que nunca tomou um remédio e ela é saudável, né? E agora uma outra que precisa de todos os remédios para ser saudável. A punk é essa que nunca tomou um remédio. Ela não precisa de antibiótico, ela não precisa de anti-inflamatório. Se a água não for dada toda hora, ela vai aguentar. Se tiver água em excesso, ela vai aguentar. Então, essa rusticidade faz com que elas desenvolvam, inclusive, compostos que a gente desconhece e que são conhecidos através dos conhecimentos ancestrais, né? Mas que ainda não chegou na modernidade, ainda não chegou nos laboratórios. Então, assim, essa tua pergunta eu também gostaria de saber, né? Qual é o valor nutricional das punk? Tem Ora Pronobis, é clássico, né? Tem mais proteína que a carne? Não tem. Isso já foi uma interpretação errada e eu acho que cabe aqui eu comentar novamente, né? Existem análises feitas em base seca e base úmida. Ou seja, tu retira toda a umidade e aí tu avalia quanto que tem de proteína. E na Ora Pronobis, retirando toda a água da planta, ela chega, tem
Algumas que têm 25% de proteína, um pouco mais. Mas se a gente deixar a água, vai lá embaixo. Então, não tem como dizer que a Ora Pronobis tem tanta proteína quanto a carne, etc. Porque ela é uma folha, ela é um vegetal e o vegetal tem o seu limite. Mas, assim, eu acho que o grande mérito das punks são estes compostos, sabe, essas coisas mínimas que elas têm, mas que faz uma diferença muito grande. Uma pessoa que a folha verde que ela consome é somente alface, é muito diferente de uma pessoa que consome essa gama. Pega a banca da Fran, né? A gama de folhas que tem na banca da Fran que pode compor uma salada, né? Foi bem legal tu falar isso, porque a gente já tinha conversado aqui com a Márcia Riva e com a Afrobelé, e falamos sobre enchente e tal, e tinha vindo isso, né? Eu estava fazendo ainda a comunicação da feira naquela época da enchente, e a gente via a dificuldade de se ter verduras, mas a gente tinha as punks ali para substituir, porque elas não morreram com a enchente, né? Então, isso é muito legal, assim, e também essa diversidade realmente, né, da família Belé. Eu ainda bem convivi aí bastante anos ali para aprender com a Fran o quanto a gente tem de coisa que a gente não conhece para colocar na alimentação e que realmente é porque não é convencional, as pessoas, né, não acham assim. Em supermercado, não é valorizado ainda, né? Aí eu aproveito para te perguntar, já que a gente falou sobre, né, não achar esses valores nutricionais, como a pesquisa acadêmica pode ajudar ou atrapalhar na popularização das punks? Eu acho que atrapalhar é muito difícil, né? Toda pessoa que conhece as punk, que trabalha com as punk, o que mais quer é que elas se tornem convencionais, né? Mas não como a agricultura convencional trata, né, as plantas. Há pouco a Fran falou da buva, né? A buva, ela é uma regeneradora de solo. Eu moro um apartamento, tenho uma laje, uma cobertura, e eu tenho vasos. Os meus vasos são absolutamente donos de si. Eles são autossuficientes, porque eu olho, às vezes, há pouco nasceram 2 pimenta rosa, 2 aroeiras. Algum passarinho veio e semeou. Então, elas surgem, né? Elas têm épocas. E eu coloco muito descarte de cozinha nos meus vasos. Então, eu não tenho buva. Eu já plantei, mas ela some. Porque como ela é uma regeneradora de solo, ela precisa de solo muito pobre. Aí ela vem. Então, os sojicultores, eles fazem aquele estrago no solo, eles depauperam o solo e só vem a soja. Eles passam uma camada de glifosato e a buva vem, porque a natureza é imprescindível que a vida aconteça, né? Esta é a natureza, né? A vida insiste em acontecer. Então, mesmo num solo paupérrimo como onde é cultivada a soja, a buva vem e ela prepara para que outra planta venha, para que outra planta venha. Então, as punk, nesse sentido, elas são maravilhosas. Quem dera elas saíssem dessa não convencionalidade, elas pudessem ser melhor estudadas, né, para atender todas as necessidades que a gente tem. Eu vou te fazer uma outra comparação. Vamos pegar um roupeiro, né? Um guarda-roupa. Tipo o guarda-roupa da Mônica, que só tinha vestido vermelho. Um guarda-roupa que só tenha calça jeans, camiseta branca, um tênis e uma jaqueta. E é isso. E a pessoa tem que vestir isso. No verão, ela tira a jaqueta. No inverno, ela coloca a jaqueta. Se ela for para a beira da praia, ela arregaça a calça, tira os tênis. Dá conta, dá para viver, mas vive muito mal, né?
As punk é como se colocasse nesse roupeiro o vestido de festa, um vestido de Réveillon, colocasse uma fantasia de festa junina, colocasse uma roupa leve, uma roupa... As punk é isso, elas acrescentam, elas trazem coisas que a gente às vezes nem sabe que tem. Então, é um olhar muito mais diverso desse mundo vasto que a natureza nos propiciou, porque nós somos o final da evolução, né, da vida. E eu não sei de alguma espécie que tenha vindo depois do homem. Então, quando a gente veio, era para poder aproveitar tudo o que tem. E a gente aproveita só o que é vendido no supermercado. E existe alguma, na tua opinião, alguma punk que ainda é vista com preconceito, mas que tu acredita, eu sei que várias, mas tentar falar sobre uma, assim, porque na realidade é isso, né? Poucas pessoas, né? Tô falando sobre uma coisa que já existe preconceito a maior parte das pessoas, mas que tu acredita que mereça mais atenção para as pessoas realmente começarem a olhar assim, porque é como a gente fala, várias que já parecem assim, né? Mais tipo Hora Pronobis, Taioba, Beldroega. Eu queria ver se tu consegue me dizer uma assim, e, poxa, essa daqui merece mais atenção e não estão dando mesmo. Tá. Punk tá além de folha verde, né? Além das folhas verdes, e agora tem as flores, e são muito bem-vindas, mas ainda as flores sendo bastante usadas somente como enfeite, decoração, né? Elas podem compor de forma bem mais significativa os pratos, né? Para mim, a punk icônica é a que eu tenho, assim, uma relação afetiva com ela, é a urtiga. Porque falou urtiga, todo mundo sabe o que é, mas sabe, assim, o preconceito, né? Sabe como se precaver da urtiga, porque já tem um conceito pré-estabelecido e não enxerga a urtiga como alimento. E ela é maravilhosa, pode ser uma hortaliça maravilhosa. Eu tenho vários fatos que foram relatados para mim. Um agricultor que foi para a Suíça e lá ele foi falar sobre agroecologia, e lá ele aprendeu a fazer um patê cru de urtiga, que fazem essa pasta e passa no pão, né? E urtiga é aquilo que todo mundo quer ficar longe, mas ela é bastante nutritiva. Até no livro do Valdeli tem alguma coisa, uma grande fonte de boro, e são minerais que são essenciais, né? Inclusive para a saúde do cérebro. Uma outra punk que eu acho bastante significativa, mas aí não é uma planta, mas é uma parte da planta, né? Uma parte alimentícia não convencional, que é o mangará, que é o umbigo da bananeira, o coração da bananeira. Mas Irani, onde é que eu encontro mangará? Gente, nós encontramos banana em qualquer lugar do Brasil. E onde tem banana, tem mangará. Né? Só que ele ficou lá no bananal. Ele não veio porque ele não é visto como um alimento. Mas é bastante nutritivo, tem muitos sais minerais, baixas calorias. Eu acho, Simone, sinceramente, que diferentes áreas do conhecimento, a nutrição é uma delas, a gastronomia muito, teriam que ter um conhecimento um pouco maior da botânica. Porque onde se souber, né, um pouco mais sobre as plantas, nós só temos a ganhar. Por que uma melancia a gente só enxerga aquela parte vermelha da melancia? Tem bastante frutose, tem bastante licopeno, mas a gente não enxerga a parte branca da melancia, né? E é super nutritiva, com outros nutrientes, palatável, versátil, um ceviche de entrecasca de melancia. Por que não? Né? Inspirado num ceviche.
Então, eu acho que tem muita coisa para se ver. Para mim, eu acho que mais é o mangará, a urtiga, a buva. Também um vinagrete de buva fica maravilhoso, porque ela tem uma picância bastante significativa, assim. E esse olhar, né? Olhar também para aquilo que se desperdiça das próprias plantas convencionais e olhar com mais atenção, sair um pouquinho do supermercado, conversar um pouquinho mais com a Fran. Todas as pessoas, alguma pessoa que a gente tem contato sabe mais do que nós sobre planta. Então, ela pode dizer, a gente tem que se abrir um pouquinho para receber essas informações. E na tua opinião, o que tu acha que ainda falta para as punks estarem mais presentes em políticas públicas de alimentação? Tu que já teve essa experiência, inclusive, com isso. Sim. As punks sempre estiveram aí. Desde sempre. Elas que garantiram a existência da humanidade. Até hoje. Né? Até há pouco tempo atrás. Até a agricultura convencional se estabelecer, Revolução Verde, etc. Mas eu acho que falta, eu digo que a punk da vez é o pensamento alimentar não convencional. Eu acho que falta a gente sair daquele pensamento condicionado, organizado, formatado, adestrado que a gente está hoje, né? E entender que nós estamos sendo conduzidos sutilmente. Eu vou te dar um exemplo, assim, pistache, né? Queria muito que a jabuticaba fosse o novo pistache. Né? Jabuticaba é nativa, né? É brasileira. Mas não, agora a gente foi invadido pelo pistache produzido na Flórida, porque ele é uma planta de escassez hídrica, né? E a escassez está pegando lá na Flórida, então plantaram essa semente que tem um certo conceito, né? Mais da gastronomia, e estamos pagando fortunas, importando milhares de toneladas do pistache, mas a gente descobriu ele ou nós fomos conduzidos a consumir? Então, eu acho que falta para as punk, elas estão aí e elas estarão. A gente até pode não estar mais, mas elas vão continuar. O que falta é o nosso olhar, estar mais atento ao que nos faz bem. Não é a esta conveniência imposta, uma conveniência que faz com que a gente abra uma tela de celular e tenha um aplicativo que nos forneça comida a 15 minutos de casa, comida que eu nem sei que existe, de todas as origens. Isso é uma grande conveniência, mas o quanto isso nos faz bem, o quanto isso nos beneficia, né? A gente que trabalha o dia inteiro para ter dinheiro acaba entregando esse dinheiro para coisas que não nos fazem bem, né? Ultraprocessados, comida que vem de fora, exportamos o melhor que nós temos, né? Melão causando uma extinção de rios lá no Nordeste, exportando melões suculentos para a Europa, exportando soja, então acabando com o melhor que nós temos, que é água, solo, ar e uma mão de obra, sabe? O brasileiro trabalha mesmo e a gente está entregando tudo isso e pagando muito bem e recebendo muito mal, né? A nossa alimentação não está legal. Então, eu acho que falta um senso crítico e pensar um pensamento alimentar não convencional, pensar um pouco diferente. Aí nós vamos enxergar tudo que está à nossa volta
e tudo que nos faz bem de verdade. Gurias, eu quero saber se alguma de vocês já teve algum caso marcante, já presenciou algum caso marcante de transformação na saúde ou na alimentação de alguém a partir do uso de punks. Bem, já vi isso, inclusive, como eu já falei anteriormente, aconteceu comigo, né? Através das flores comestíveis. E também através de outras formas de punks, né? Porque como a Irani bem colocou, punk não é só folhas. Punk são folhas, frutas, tubérculos, raízes, flores, toda e qualquer parte da planta que não seja convencional. Algumas plantas até podem ser convencionais, como ela citou o caso da banana, mas o umbigo, o coração da banana, o mangará, não é convencional, então também é uma punk. E o caso que aconteceu comigo foi que durante a gestação da minha filha mais nova, eu fiquei muito doente, eu não tinha mais apetite, provavelmente eu devia ter uma depressão pré-parto, alguma coisa nesse sentido, mas que não foi diagnosticada. Então, a situação que eu me encontrava era bastante delicada, porque eu não conseguia comer, eu perdi completamente o prazer em comer, então tudo que eu comia era simplesmente por obrigação. E isso é algo muito difícil, né? Quem já vivenciou alguma coisa parecida sabe o quão complicado é tu olhar para um prato de comida e ao invés de sentir vontade de comer, sentir nojo daquilo e ter que comer assim mesmo. E aí foi que me foi apresentado as flores. A gente já tinha procurado vários médicos, já tinha tentado várias outras coisas e, como assim, meio que a última esperança, me apresentaram as flores. Nessa época a gente estava recebendo na propriedade um encontro regional de estudantes de biologia. E foi através dos estudantes de biologia, como a Irani falou, né? A gente conhecer mais de botânica e conhecer mais das plantas, que me apresentaram as flores. No começo eu achei, apesar de já trabalhar com elas há muito tempo e apesar de ter esse pensamento mais aberto, ainda assim eu achei algo meio estranho, assim, algo diferente. Mas eu comecei a usar as flores. Era no inverno, então não tinha muita opção. Eu lembro que as primeiras flores que eu consumi foi vica peluda e nabo forageiro. São duas flores de inverno utilizadas como adubação verde, são forageiras, ou como alimento para animais. E que normalmente as punks são assim, né? Elas hoje em dia são utilizadas, são subutilizadas, então elas vão ser utilizadas para alimentar animais, ou então simplesmente como uma adubação verde, ou são consideradas isso. Então, eu comecei a utilizar elas, e o primeiro prato, muito emblemático para mim, foi o arroz branco com as flores de vica peluda. As florzinhas de vica peluda, elas são bem pequenininhas, as petalazinhas, e compridinhas, lembram um pouco um grão de arroz. Então, quando eu misturei o arroz... E elas são roxinhas. Então, quando eu misturei o branco do arroz com o roxo da vica peluda, ficou algo tão lindo, ficou algo tão apetitoso que não tinha como não sentir vontade de comer. E ela é uma flor que tem um sabor que lembra um pouco a ervilha. Também é chamada de ervilhaca. Então, aquilo no meu cérebro também trouxe uma memória afetiva, né? Trouxe um vínculo. Ele me remeteu à ervilha. Quando a gente consome pela primeira vez algum alimento, normalmente o nosso cérebro ele vai tentar fazer alguma associação com algum alimento que a gente já conhece. Por isso que a maioria das pessoas, quando vão conhecer alguma coisa diferente, perguntam, tem gosto de quê? Né? Para ter esse link, essa vinculação. Então, quando eu comi pela primeira vez a vica peluda, foi como se era como se antes o meu cérebro tivesse bloqueado para a comida, eu não conseguia ter emoções em relação à comida, e a partir daquele momento
aquele bloqueio sumisse, assim. Como se, sei lá, se tivesse uma venda nos meus olhos e essa venda caísse e eu conseguisse enxergar de novo a comida como ela é. Com prazer, com encantamento, com vontade de comer. E a partir dessa introdução das flores, né? E aí eu segui introduzindo as flores na minha alimentação. Eu voltei aos pouquinhos tendo esse prazer e essa vontade de comer. Então eu brinco às vezes que, de uma forma literal, as flores salvaram a minha vida. Bom, eu sabia, né, que ia ser difícil esse programa não ser extenso, porque eu realmente tô com duas pessoas que entendem muito, né, sobre o assunto, estudam muito o assunto, tem muito a falar. Eu acho que a gente vai combinar aí de fazer um outro qualquer hora, porque eu ainda teria muita coisa para perguntar, mas vamos encerrando. E aí eu quero que as duas me respondam, se possível. Eu não sei se concordam ou não, então talvez tenham opiniões diferentes. Eu quero saber qual punk vocês acham que vai bombar nos próximos anos. Eu acho, Simone, que não uma em específico, mas aproveitamento total do alimento. Então, nós temos batata doce. Batata doce agora, ela já está dada, ela é uma queridinha, né? E a folha da batata doce? Super nutritiva e ainda descartada. Então, acho que o que vai bombar e o que precisa se nós já temos um trabalho, vamos otimizar esse trabalho. Nós já plantamos a bananeira por causa da banana, vamos aproveitar e vamos consumir também o mangará. Nós já plantamos as abóboras, então vamos utilizar a casca das abóboras que for possível consumir, e a cabotiá é uma delas que é possível, as folhas das abóboras que são deliciosas, as folhas dos rabanetes que são deliciosos. Então nós não precisamos ir muito longe. Se a gente aproveitar integralmente tudo que nós plantamos, nós já estaremos avançando. E aí sempre tem as modinhas, e que as modinhas sejam nativas. Ninguém precisa de pistache. Nós precisamos valorizar a jabuticaba que está aí, caindo de madura no colo dos confeiteiros, do pessoal da gastronomia, das nutricionistas, só falta enxergar. Então, acho que é isso que está mais propício a acontecer, sabe? Não é uma grande revolução em cima daquilo que já se tem. Concordo plenamente com a Irani, e isso é uma das questões que a gente tenta trabalhar, né? Quando meus pais criaram a agroindústria, lá em 1990, aliás, a agroindústria veio um pouquinho depois, 93, 94, por aí. Meu pai tinha uma loja de produtos naturais em Antônio Prado, e logo em seguida ele casou com a minha mãe. E aí a ideia da agroindústria era justamente isso, o aproveitamento do que não era utilizado, né? No caso, o excedente de produção. Então, naquela época, a comercialização ela era muito mais difícil do que ela é hoje. E a loja sobrava muitas coisas. E os agricultores nas suas casas também sobravam muitas coisas. Então, a ideia era aproveitar o que a loja não conseguia vender, né? Não consumia. E também aproveitar o que os agricultores não conseguiam comercializar, mas que já estava produzido. Depois disso, né, iniciou-se então com as frutas convencionais. Depois disso, iniciou-se com as frutas nativas, justamente com esse viés. Olha quanta coisa que tem, né? Quantas frutas que tem que não são aproveitadas, que são desperdiçadas diariamente. Então, lá em 2000, entre 99 e 2000, se inicia o trabalho com as frutas nativas. As polpas, as geleias, a pesquisa do que produzir a partir das frutas nativas. Mais tarde, então, com as folhosas punk, por volta de 2014, 13, 14,
Por aí, eu desenvolvi o Tempunk, que é um tempero à base de punks que justamente ele carrega todas as plantas, todas as folhas que tem na propriedade que são punk no momento em que eu vou produzir esse tempero. E a gente está tentando desenvolver outros produtos também à base de punk, de folhas, né? No caso, punks. E de tubérculos também, as flores desidratadas. Então, eu concordo plenamente com a Irani. Eu acho que a gente caminha, e um dos trabalhos da minha família, e meus também, é justamente fomentar para que outros agricultores, para que a pesquisa, para que os nutricionistas, para que os gastrônomos queiram utilizar esses alimentos. E principalmente, que seja o que já está produzido. Que a gente não precise produzir para além. Que a gente aproveite o que é excedente de produção. O que está ali produzido, mas que não está sendo consumido. Porque é esses alimentos que compõem o tal do desperdício. E que eles podem ser aproveitados para combater a fome, que tanto assombra o nosso país e que eu não entendo por quê, sendo que tem uma produção tão grande de alimentos e que todos os dias vão parar no chão, no lixo, que são desperdiçados por falta de conhecimento, por falta de logística, por falta de um monte de coisas, mas que poderiam virar alimento e essas pessoas poderiam não estar nessa situação. Então a gente vai encerrando esse episódio. Obrigada. Falando em Tempunk, em mix de flores, ainda bem eu consigo, por ser desidratado, ter aqui comigo. Eu uso bastante hoje, eu fiz uma granola salgada, onde eu coloquei o Tempunk. Sugiro, pessoal, que vocês conheçam. E aí, gente, deu vontade de sair por aí reconhecendo plantinha, de colocar uma folha diferente no prato? Espero que esse episódio tenha te inspirado a olhar para o mato com mais carinho. Muito grata, Fran e Irani, por compartilharem tanto conhecimento e tanta paixão pelas punks. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. E se tu curtiu esse papo, compartilha com alguém que já pensou em plantar alguma coisa em casa ou que acha ou achava que comida de mato é comida de passarinho. Esse é o Mesa de Afrodite, o podcast do canal Adjuntos, podcast coletivo, para quem curte comida de verdade e quer ver todo mundo sendo alimentado de maneira justa. Adjuntos, a gente pode mais.